também, e ela me ajudou com algumas pesquisas. Dentro do trabalho que eu já faço para o projeto, eu fiz esse recorte para atender a demanda da desenvolvimento territorial. Então, a gente olhando a mobilidade elétrica e o desenvolvimento territorial rural, os desafios e as perspectivas. Então, desde que a gente estuda entre mobilidade elétrica, que com chegando os veículos elétricos, a gente vê muito na cidade, esse recorte olhando para o campo. Então, resumo, a mobilidade elétrica surge como uma alternativa sustentável para áreas rurais, reduz custos logísticos e emissões e promove integração territorial. No sentido seguinte, aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem um potencial grande de geração de energia elétrica. Então, hoje é muito consolidado máquinas, transporte de veículos a combustão também. Mas por que não pensar esse transporte também no viés elétrico, já que se tem uma produção, já que se tem um arranjo, uma dificuldade no setor rural, talvez não tenha também postos de combustível, por exemplo, você tem um maquinário que atenda através da mobilidade elétrica. Também contribui para a inovação produtiva e o fortalecimento das economias locais. Então, como foi falado, toda essa questão do arranjo, dessa inovação do elétrico que vem chegando com mais força, desenvolvendo veículos e maquinários movidos a essa energia que é limpa, que é sustentável. Então, assim, é um tema moderno e que tem tudo para que seja desenvolvido. São muitos desafios. O objetivo geral foi analisar como a mobilidade elétrica pode impulsionar o desenvolvimento territorial rural. Então, exatamente nesse sentido, né? Essa mobilidade elétrica chegando, que está muito mais em vigor, a gente vê muito mais a questão assim, urbana, mas também ter esse olhar para o campo. Quais máquinas podem chegar para o campo, como isso pode desenvolver melhor, já que se tem dentro do campo também uma possibilidade maior de geração, de integração entre a produção de energia e o consumo desses veículos. Palavras-chave: mobilidade elétrica do mundo rural, sustentabilidade e inovação. A metodologia foi abordagem qualitativa e exploratória, realizada na região geográfica e documental, análise de políticas públicas, projetos pilotos e relatórios técnicos, interpretação de dados por análise de conteúdo, o foco em iniciativas nacionais e internacionais aplicadas ao meio rural. Então, assim, muito também se tem de incentivo governamental, né, no uso dessa matriz energética, digamos assim. Então, o que é que a gente pode explorar para que isso não atinja somente a zona urbana, mas também o rural. Resultados de discussões, resultados econômicos, redução de custos operacionais, assim como a gente fala no âmbito do setor da cidade, também no rural, essa economia do custo do combustível, o derivado do petróleo muito caro, aqui na nossa região então a gente nem se fala, né, porque gasolina, diesel, o maior custo da região aqui é o nosso. Então essa questão econômica, fortalecimento das cadeias produtivas rurais, porque vai estar sendo produzido ali mesmo, então de repente na própria associação vai ter ali um eletroposto, por que não? Né? Então esses pensamentos inovadores. Ambientais, com a diminuição de emissões e integração com energias renováveis, que é o que eu venho falando aqui na nossa região, principalmente a questão da microgeração de energia solar. Né? Sociais e territoriais, como a inclusão, mobilidade e qualidade de vida no campo. Então, assim, com todos esses pontos colocados, esse desenvolvimento territorial, produção de energia, veículos que vão atender de forma mais competitiva o setor rural, né? A gente está falando aqui de setor rural, a parte mais familiar, mas se você for pensar no agronegócio também, o maquinário também pode ser dessa mesma matriz energética, isso gerar uma vantagem competitiva para os nossos produtores rurais. E possíveis discussões, que é o que a gente não pensa agora, mas seria assim de desafio, né? A falta de infraestrutura de recarga no meio rural é um desafio grande ainda, assim como no urbano.
o alto custo inicial dos veículos elétricos, visto que a produção nacional ainda é muito incipiente, né, mas que está se desenvolvendo. A necessidade de políticas públicas integradas, apesar de já terem algumas coisas, alguns incentivos, mas precisa sempre de mais fomento. A educação técnica e a capacidade das comunidades, que é um ponto assim, muito importante, né, que vem falando aqui de educação, pedagogia. Então, assim, apesar da matriz energética e elétrica desse veículo ser até mais simples do que a combustão, ainda é novo. Então, tudo que é novo, de certa forma, assusta e precisa também de uma curva de aprendizado, né? Então, nesse sentido, é um desafio. E o potencial de geração de novos modelos de negócio no campo. Aqui também é uma outra oportunidade, porque, como falei, um eletroposto, uma associação, uma cooperativa, são pontos que vão sendo discutidos à frente. E é isso. Aqui foram algumas referências que eu utilizei. E acho que sobrando tempo agora. Eu fiquei pensando que ao invés do carro, da mobilidade elétrica, se a gente pensasse em algumas máquinas, né, que ajudassem a gente a ter um desempenho